ícone aí na educação. Eu nem vou falar muito, eu não consigo falar muito, né? Porque o currículo é muito grande, mas sejam todos bem-vindos aqui ao Viva Conecta. E quem ainda não, quem está participando aqui pela primeira vez, esse encontro acontece em todas as quartas-feiras, por volta agora das 19 horas. Antes a gente fazia um pouquinho mais cedo, mas o pessoal começou a pedir para a gente adiar um pouquinho o horário, então está funcionando bacana esse horário aqui. E o nosso objetivo aqui é um momento, um espaço de troca, de reflexão, da gente falar sobre futuro da educação, futuro da escola, a escola hoje, a escola no momento da pandemia, né? E trazer soluções, trazer possibilidades, essa troca entre os gestores, conectar gestores, eu acho que hoje faz todo sentido nesse cenário que a gente está vivendo. E conectando aí o Pablo com a gente, o Pablo que tem uma experiência riquíssima na educação e que com certeza hoje vai ser um bate-papo muito gostoso. Prazer, Pablo, e obrigada por aceitar o convite, por estar aqui. Imagina, Cris, um prazer estar contigo. Qualquer convite que você me faz, eu vou estar. Obrigada, obrigada. E aí, bom, primeiro eu queria começar pelo começo, né? Contar um pouquinho, se você contasse um pouquinho da sua trajetória. Quem é o Pablo? Por que ele fala de educação? Por que ele está aqui hoje? Contar um pouco da sua jornada aqui, do seu lugar de fala, né? Legal, legal. Bom, eu sou formado em psicologia, né? Essa é a minha origem. Eu fui professor durante vários anos da minha vida lá no início. Eu fui professor universitário, fui professor de ensino médio, fui professor particular, fui professor de tênis, fui professor de um monte de coisas. E me ganhei a vida basicamente sendo professor. E quando eu tinha 28 anos, mais ou menos, entrei no mundo da produção de conteúdo à escala, né? Fui contratado pela companhia Santillana, na Argentina. Santillana é o maior grupo de educação na América Latina. Originalmente era o maior grupo em espanhol e depois passou a ser um grupo de espanhol e português. No ano 2000, Santillana comprou a editora Moderna no Brasil. E aí consolidou uma operação muito grande, 26 países e tal. Bom, com a Santillana eu fiz uma longa caminhada por vários países. Eu morei na Colômbia, na Venezuela, no México, e depois cheguei ao Brasil também por conta da Santillana. Originalmente eu fui country manager da operação da Santillana, aí me formei em negócio, fiz um MBA. E no ano 2009, a Santillana decidiu entrar no negócio, no mundo dos sistemas de ensino, né? Quando a companhia comprou Moderna, dentro da Moderna havia um pequeno sistema de ensino, muito ruim, aliás, muito ruim. E a Santillana tentava entender que era esse sistema de ensino. Era aquele momento que foram vendidos os primeiros sistemas de ensino, né? A Anglo, a Pitágoras estava conectado com Croton e tal. Então aí começava a ser o primeiro. O Coque foi vendido pelo Chaim para Pearson e tal. Então, nesse momento, eu virei diretor internacional de sistema de ensino para tentar lançar um sistema de ensino poderoso no grupo. E os últimos 10 anos de trabalho na empresa, eu fui diretor de sistemas de ensino. Hoje, Santillana tem mais de 1,5 milhão de alunos no sistema de ensino. Tem a marca Uno Internacional e outra marca chama Moderna Compartilha no Brasil, Santillana Compartilha fora do Brasil. Bom, essa é a minha carreira, e sempre fazendo conteúdos educacionais, depois muito ligado à tecnologia, porque a gente fez um sistema de ensino muito tecnológico, né? A Paty conhece bem isso, porque ela foi usuária do Uno durante muito tempo, né? Então, era um sistema que trazia a ideia de que a tecnologia, a escola devia virar mais digital. Ela precisava ser mais digital. E a outra grande bandeira que a gente trazia naquele momento era o bilinguismo na escola, né? A ideia é que o inglês não dava para olhar para outro lado e nos apropriar de inglês e entender como se ensinava inglês e tal. Bom, eu fiz isso, acabei minha vida corporativa no ano 2018. Começo de 2018, eu decidi não ser mais executivo de ninguém, nem trabalhar para ninguém, o que me deu uma grande liberdade depois de muitos anos, né? Quando eu me pergunto por que não fiz isso antes, é porque eu tenho 6 filhos, né? Então não foi fácil fazer isso.
6 filhos, essa parte eu não sabia, calma. Eu tenho 6 filhos, sim. Assim que, enquanto eles foram todos pequenininhos, era mais difícil abrir mão da posição corporativa. Bom, acabei saindo, aí me diversifiquei bastante. Por um lado, eu participo no capital e no conselho de 4 escolas no Brasil. Antes disso, eu tive uma escola no México, que depois a gente vendeu. E aqui no Brasil, eu estou no capital e no conselho de uma escola que chama Oswald de Andrade, na região de Altos de Lapa, Pinheiros, Vila Magdalena. Outra escola na região sul de São Paulo chama Elvira Brandão. E outra escola que chama Piaget, que fica na zona norte da cidade. E eu também estou no capital e no conselho de uma escola em Belo Horizonte que chama Escola da Serra, que a gente está tentando replicar e multiplicar, é uma escola bem experimental. Além disso, eu acabei me incorporando ao grupo Aridissá como conselheiro. Eles fizeram um IPO lá no Nasdaq. É uma companhia que tem muito sucesso, comprou Positivo, comprou Escola de Inteligência, comprou Coqui, comprou Dom Bosco, comprou International School, quer dizer, quase tudo que se move por aí compra, né? E consolidou um grupo muito grande. Estou lá com eles ajudando. Eu conheci SAS desde o comecinho, quando a gente estava fazendo trabalho com Uno. E, além disso, eu criei uma Venture Builder, uma incubadora de startups de educação. E ali temos funcionando hoje 4 startups. E uma delas, que é o Vivadio, eu toco diretamente como diretor-geral, né? como CEO. As outras 3, eu sou conselheiro, eu sou investidor e tal. Então, eu tenho um caminho bem amplo na educação, muitos anos fazendo isso, muito ligado a conteúdo, muito ligado a pedagogia, mas também muito ligado a negócio em educação. E nos últimos anos me especializei bastante em escola. Então, acho que por isso eu sinto que posso contribuir quase com qualquer cenário e com qualquer pessoa que esteja ligada na educação, pelo menos a educação básica. Bom, acho que não tem pessoa mais qualificada, né, para falar com a gente aqui sobre essa educação que está nascendo, essa nova educação. Eu acho que uma nova educação está nascendo, né? Acho que é uma frase, uma afirmação muito contundente. E isso já era tendência, né, Pablo? Você que vem aí de todo esse histórico, tudo, quando a gente olha lá atrás, há uns, sei lá, em 2015, 2014, enfim, eu já começava a ver um discurso muito pronto, que a educação tinha que se reinventar, que tinha que mudar, que tinha que inovar e tudo mais, mas muito, muito abstrato ainda, né? Sem muitas práticas, sem muitos direcionamentos. Mas para onde? Se reinventar, se inovar como? Eu acho que esse era um território, um terreno muito frágil ainda para os diretores. Então, acho que ter participado de um projeto inovador lá atrás, eu acho que já te traz uma bagagem super bacana. E aí eu acho que porque essa educação massificada, nesse ritmo, todo mundo no mesmo ritmo, sem ter a personificação e a personalização da aprendizagem, acho que isso realmente caiu por terra, né? Acho que isso não volta mais. É verdade. O negócio da transformação, da mudança ou da disrupção na educação é uma discussão muito longa, muito aberta. Eu diria, há pessoas que hoje afirmam que a educação está mudando seriamente e outros que perguntam por que não mudou antes, né? Então, somos um mundo curioso, que para alguns demora demais e para outros está indo muito, muito rápido. Então, é difícil você dizer onde que está a educação em termos de transformação. Minha percepção é que a gente está devendo muita coisa e que essas coisas que estamos devendo em termos de sistema educacional não se resolvem por melhora, se resolvem por transformação. Agora bem, dito isso, eu não vejo muitas instituições aderindo a essa tese, sabe? Eu continuo vendo muita instituição, muito mais ainda que as outras,
aderindo à tese da melhora, da sofisticação dos modelos históricos, né? Então, se o professor dá aula, tem que dar aula mais precisa, tem que manejar melhor a lousa, tem que fazer uma avaliação mais exata, tem que garantir melhor performance no exame e tal. E outros, entre os que me encontro, achamos que não se trata disso. Essa melhora não leva a lugar nenhum. O que a gente tem que fazer é abordar de outra maneira os problemas pedagógicos e desenvolver outras capacidades nos alunos. E ali uma discussão quase ideológica, né? Quase ideológica. É metodologias passivas ou é metodologias ativas, né? Curioso até porque, você, Cris, sabe disso muito, todo mundo fala muito fácil de metodologias ativas, mas eu não escuto ninguém falar de metodologias passivas. E, na verdade, há muito mais metodologia passiva que ativa. Por isso, a ativa se chama ativa. Porque tem que sair da passividade. Então, eu sou otimista em termos de transformação educacional, mas eu já apanhei muito. E quando você cria um produto que acelera demais a transformação, fica sozinho. A pandemia pode nos ajudar bastante, bastante. Porque ela chacoalhou muito o sistema, né? Muito. E a gente viu algumas coisas que não via, né? Por exemplo, viu uma evidência muito clara da pouquíssima autonomia que nós desenvolvemos para os alunos. Os alunos ficaram perplexos. E a perplexidade tem a ver com a falta de recursos para fazer quando ninguém obriga a fazer. E essa é uma prova evidente do divórcio entre discurso e prática escolar. Há quanto tempo a gente fala de autonomia? E na hora que a gente tinha que provar a autonomia do menino, não veio. E não veio não por culpa deles, não por culpa nossa. A gente um sistema super tutorial, super controlador, super tal. E nesse contexto é difícil. Se você não dá autonomia, o cara não desenvolve autonomia. Então, acho que o desafio é grande. Eu estou mais confiante, sim, mas ainda assim temos um caminho por percorrer. E acho que a terapia é terapia de choque, Cris. Não de perfeição progressiva, de choque mesmo. Eu acho, concordo. Uma coisa que você trouxe, né, que muda a ferramenta, mas não muda a metodologia. Então, exatamente, eu vejo muito professor que agora tem o recurso, ele mudou a ferramenta, agora o aluno não vê mais o livro físico, mas ele vê o mesmo livro no tablet. Isso, e aí, exatamente mesmo. A forma de fazer, a falta de autonomia continua, esse aluno continua sendo conduzido o tempo todo, o professor continua direcionando e precisando estar do lado, né? E aí a gente vê, de fato, essa quebra. Eu acredito que a pandemia está sendo um divisor de águas na sociedade como um todo. E o que eu percebo, muitas escolas trazendo, mesmo lá no colégio, eu vejo pais que hoje estão buscando o colégio, por exemplo, por ser um colégio inovador, né? Porque a pandemia, ela escancarou, ela elucidou aquilo que estava guardadinho. Então, hoje, o pai, ele acompanha a aula do filho, ele fala, mas caramba, ainda é a mesma aula, mas eu tive essa aula há 30 anos atrás, né? E aí ele fala, professor, mas ainda é desse jeito? Então, eu acho que o pai, ele vai conseguir trazer um pouco mais de avanço, ele vai conseguir pressionar um pouco mais. O aluno, eu acredito muito que as experiências que os professores estão desenvolvendo nesse momento, a experiência do aluno, né, que está tendo que, por exemplo, usar ferramentas, o Google Forms e tudo mais para fazer avaliação e tal. Então, eu acho que é um momento de mudança, né? Na verdade, a BNCC está aí para dar todo o embasamento para a escola fazer essa transformação. E por que tem escola que ainda resiste tanto, né? Por que essa cultura, ela ainda persiste e é tão enraizada? Antes disso, deixa eu dizer alguma coisa mais sobre o que nos deixou a pandemia. O outro dia a gente estava fazendo um encontro com escolas mexicanas, né? E a gente levou 3 highlights para conversar com eles. O primeiro dizia a aprendizagem retrasou.
E quando você abre assim a palestra, todo mundo concorda. Sim, puto, a aprendizagem retrasou. E depois vinham dois positivas. A segunda era a instituição se fortaleceu. Gente, eu estou falando com alunos agora de maneira muito insistente. Estou falando toda semana com grupos de alunos. O que esses caras expressam em termos de afeto, reconhecimento e saudade da escola, nunca poderíamos tê-lo imaginado, sabe? Ouvir um aluno que diga, puta, qualquer coisa é pior do que você me levar de novo para a minha escola. A gente não era uma instituição querida. A gente era uma instituição assumida, mas não querida. Agora a escola virou uma referência emocionalmente muito forte. Os alunos, os professores, os pais reconhecem que sem escola não há sociedade, não funciona o negócio. Então a instituição se fortaleceu. Lembra aquela ideia de que o homeschooling acabaria com a escola? Cadê o homeschooling? Onde que está o homeschooling depois de 1 ano e meio de estar todo mundo em casa? Cresceu 0,0001 o homeschooling. Ou seja, acabou com a ideia de que a escola desaparecerá. Pode ser que a escola precise se transformar, mas é uma âncora vital da estrutura social moderna, em todo o mundo. E a gente tem que saber que nos fortalecemos. E quando você se fortalece, tem que aproveitar o fortalecimento para impor novas regras, para assumir liderança. Nós somos reféns da sociedade, somos âncora de valor da sociedade. E o terceiro ponto tem a ver com, está fácil dizer o que o aluno perdeu, mas por que não olhamos para o que o aluno ganhou? Ainda com um processo de trauma. Né? Eu falava, tinha um alemão lá, que é o diretor da instituição que estava falando conosco. Eu falei, cara, eu sinto uma coisa muito parecida a uma guerra, sabe? A Alemanha de hoje seria a Alemanha que foi se não teria existido a guerra? Eu sinto que nossos alunos que perderam a aprendizagem ganharam em maturidade de uma maneira brutal. Brutal. O menino hoje de 13 anos não é o menino que a gente entregou há 1 ano e meio. Não é. E quando esse menino é mais consistente, a aceleração de aprendizagem dele vai ser muito mais do que era. Então, a mim não me importa muito o atraso da aprendizagem. Me importa que a gente reconheça o grau de maturidade desse menino para não recebê-lo igual que o entregamos há 1 ano e meio. Porque se a escola continua sendo tão assistencial, ingênua e infantilizante como era, o menino vai passar por cima de nós. Porque muitos meninos viveram sozinhos, muitos meninos se viraram sozinhos, muitos meninos chegaram a se afundar e sair sozinhos. Ou seja, temos uma população muito mais, com muito mais anticorpos a respeito da sua própria vida. E isso a mim me interessa muito como tese da escola. Se a gente reconhece que recebe outros alunos, nós podemos amadurecer com eles. O mesmo que professores, aliás, né? Professores também. Os professores são aqueles caras que todos diziam que não, né? E os caras abraçaram coisas impensáveis, resolveram problemas inauditos com a urgência e o trauma da situação. Esse professor vai voltar para a escola e a gente vai tratá-lo igual? Não. Então, se a gente aceita que somos mais fortes do que nunca em termos sociais e que temos uma comunidade amadurecida por conta de ter passado por um trauma brutal, nossa aceleração pode ser brutal também. Então, isso que me interessa da pandemia, Cris. Agora, para falar de por que a escola não muda, porque por conta da persuasão não mudou. Por conta do trauma, pode ser que mude. Muitos de nós mudamos quando o negócio aperta, né? Quer dizer, a crise é um enorme catalisador de mudanças. E a gente não poderia ter imaginado uma crise melhor, quer dizer, uma crise pior da que temos, ou da que tivemos. Então, eu quero que a escola se sinta fortalecida no regresso. Que sinta que o tecido é mais consistente, que resiste mais peso, resiste mais estresse. A gente pode ser mais ousado, não vai se romper. Aperta o aluno que vai responder, aperta o professor que vai responder, aperta a família que vai responder. Faz o que quer fazer. Executa o que você quer executar.
Ele nem vai te abandonar, nem vai se quebrar. Eu acho que agora é o momento de olhar para dentro, né? De olhar essa família, o que que a família também espera hoje, o que ela esperava antes da pandemia, o olhar da família também mudou, o olhar do aluno mudou, e é o momento de pensar exatamente, né? Estruturar, estudar, ir atrás, para que caminho que eu vou, o que que eu tenho de referência, a gente olha aí para trás, você tem tantos autores, tantas referências de pedagogias progressistas no século XX, a questão das experiências como Finlândia, como Escola da Ponte e tudo mais, que trazem, assim, funciona, né? Existe já um modelo, vários modelos estruturados e que dão resultado e que só que é preciso ter, como a Patrícia falou aqui, né? A mudança gera muito trabalho para a escola, porque você tem que trazer todo mundo para perto, você tem que conversar, convencer todo mundo, né? Mas eu acho que agora esse poder de persuasão e de convencimento está muito mais fácil, porque o pai viu essa realidade ali, e eu falo muito o seguinte, que a sociedade passa pela escola. Então, se isso é uma verdade, se a sociedade mudou, eu não posso receber o aluno mais e fazer com ele o que eu fazia há 20 anos atrás, né? Porque depois eu devolvo ele para qual sociedade? Para que lugar que eu estou preparando esse aluno, né? Ou despreparando esse aluno? E é o que você falou, então, você entra em site de escola, tá lá, né? Preparamos para a vida, preparamos a criança para o futuro, desenvolvemos a autonomia. Nem o professor tem autonomia. Ele tem muitas vezes que fazer um planejamento, fica preso naquele planejamento, aí dele, se ele altera alguma coisa no planejamento, como ele desenvolve isso? E aí essa cultura só vai se estendendo aí ano a ano e gerações por gerações, né? A Patrícia colocou a importância de deixar a família muito bem informada sobre essas inovações, das metodologias. Por quê? Por que eu estou mudando? Por que eu estou olhando para outro lugar agora? Porque esse aluno não quer voltar para a escola, né? Com essa experiência brutal que ele passou, e eu concordo, mas que ele teve que aprender na raça, e o professor também, mas esse aluno, o quanto ele desenvolveu, eu sempre falo muito isso, que eu sou muito otimista. Eu sempre vou ver o lado bom das coisas, e da pandemia eu vejo exatamente isso, que foi uma sacudida que deu em todo mundo, para o pai também aceitar melhor, né, e ter mais, a escola ter mais voz, não ter essa fragilidade que achava que tinha, né? Hoje eu acho que a família, se você conduzir bem, eu acho que é a nossa função aqui de gestores. Por que a gente está aqui hoje, né? Para fortalecer a nossa fala, o nosso discurso, para poder ter um encantamento maior ali na hora de falar com o aluno, de falar por que ele tem que voltar para a escola, mas também de oferecer algo novo, né? Então, eu acredito que aquela escola, se você propuser que o seu aluno volte para aquela escola de março de 2020, infelizmente, ele não vai querer voltar, né? De fato, isso tudo que ele ganhou, essa autonomia, o quanto ele aprendeu, o quanto ele se desenvolveu tecnologicamente, isso tem que ser considerado no retorno desse aluno para a escola. Né, se eu não ressignificar o meu papel, e eu penso muito nisso, né? Eu falo muito sobre o papel da escola hoje na sociedade. Quando a gente tinha aquela educação massificada e tudo mais, né? Todo mundo no mesmo ritmo, tudo fez sentido. Não é de todo ruim. Ela fez sentido naquele momento histórico. Agora, esse momento que nós estamos vivendo, é preciso a gente pensar, porque senão a gente prepara o aluno para o passado e não para o futuro. Totalmente. Totalmente. Eu acho que é isso. E aí, olhar de fato para essa metodologia. Então, quando você tem um discurso estruturado, quando você mostra para a família, olha, o caminho, essa metodologia é por causa disso, é isso que a gente vai atingir com o seu filho, é isso que a gente está buscando. Quando você tem argumentos plausíveis, e hoje a BNCC também reforça esses argumentos, você, de fato, consegue trazer essa consciência, né, Patrícia, que ela colocou aqui. Então, que eles não, quando eles não entendem,
eu não entendo, eu não quero, né? Eu tenho aversão àquilo que não me está confortável. Agora, quando você mostra um plano, quando você vai nas reuniões pedagógicas, por exemplo. Então, quando a gente fala em inovação, é preciso pensar nessa jornada de inovação da escola, né? Não é um fator, não é um projeto, uma mudança, não é transformar o livro físico no digital que vai transformar, que vai te colocar num lugar de escola inovadora, né? E nem vai trazer o aluno de volta por causa desse discurso. Totalmente. Para mim, uma discussão que é interessante é aquela de que é o que é ativo em uma metodologia ativa. Porque a gente pegou um monte de metodologias ativas, mas, a meu ver, a pergunta sobre que é o que entra na atividade com a metodologia ativa merece um pouco mais de aprofundamento, sabe? Ou dito de outra maneira, que é o que está passivo no modelo instrucional clássico e que é o que as metodologias ativas ativam. Eu diria, só para começar o debate, se interessa o debate, as metodologias instrucionais, basicamente, supõem que o aluno é um objeto, né? Não um sujeito. Ou seja, o que vem de lá para cá é pouco relevante e não impacta nada na verdade do conhecimento. O conhecimento preexiste ao sujeito, ultrapassa o sujeito e se mantém estável por geração. Então, o professor é um agente de transferência e o aluno é uma instância de recepção passiva. E esse é o modelo clássico, e todos os modelos de transmissão de conhecimento e de avaliação de conhecimento passam por essa tese. Você vai carregando de conteúdo, o conteúdo é completamente estándar, então se a emissão de conteúdo é homogênea, a recepção também é, porque o objeto é passivo. A metodologia ativa pressupõe o contrário, que se não há sujeito, não há conhecimento. E o sujeito não está posto por definição, você tem que construí-lo. E a subjetividade supõe a diferença, supõe a tomada de posição, supõe a negociação, supõe a criticidade, supõe a criatividade, todos os outros aspectos que colocam em evidência que ali há um sujeito. E isso tira imediatamente o professor de um lugar de detentor de conhecimento, né? Para ser um ativador de processos de produção de conhecimento. Fazer isso é difícil, mas mais difícil do que fazê-lo é aceitá-lo. Porque aí você ultrapassa um imaginário muito forte, que é um imaginário positivista, né? Olha, eu brincava, mas não é brincadeira, não. Vocês viram que os sistemas de ensino se chamam objetivo, poliedro, positivo? Todas as palavras do positivismo. Da objetividade da ciência, que, na verdade, a objetividade da ciência ou o fundamentalismo da religião é quase igual, né? Uhum. A objetividade é um perigo. A objetividade pressupõe que alguma coisa está certa e outra coisa está completamente errada. Então, a margem de manobra é nula. Se a escola aceita que a verdade é uma construção coletiva, colaborativa, que é um corpo instável, que a incerteza, como diria Edgar Morin, é um estádio superior que a certeza, né? A gente constrói outra escola. Mas avançar nessa direção é muito complexo porque o paradigma social do conhecimento ainda é um paradigma positivo, sabe? Então, por isso me parece que é um negócio difícil. E no Brasil, com todo, não sei como chamar, com toda a paranoia do vestibular, o negócio é ainda mais difícil. Né? Porque o vestibular é um filtro positivo incrível. Né? Você passa por um anel pequenininho, feito de verdades únicas, onde a subjetividade não precisa aparecer. Para mim, o máximo exemplo disso é a redação. Né? Escrever e fazer uma redação são quase antíteses. Uma das premissas de todo cara que te prepara para o Enem é que o sujeito não apareça na redação. É quase um valor.
Quanto mais objetiva seja a redação, melhor. E quanto mais chata uma redação é, quanto mais objetiva ela é. O interessante de aí são as marcas do sujeito. Então, me parece que o grande desafio, Cris, não é metodológico, é ideológico. Depois vem a conversa metodológica, sabe? É a consciência, né? A consciência do que se quer, a consciência de quem são esses agentes, de quem são esses aprendentes todos. E isso que você falou, né? Colocar o aluno como sujeito e não como objeto, eu acho que entra vem de encontro com o comentário aqui do Ceciliano, que diz: a sociedade está em rota de colisão com o futuro do planeta. O sistema parece ser excludente. Acho que excludente justamente porque esse aluno não está como sujeito, ele não está como ativo. Então, ele realmente é só um abajur, né? Ele é uma peça dentro da escola, e não para quem eu faço a educação, e não o meu objetivo final. E qual a possibilidade das escolas mudarem esse sistema? Eu penso que as políticas públicas, os documentos, né, hoje, não hoje, acho que já vem se a gente pensar nos 4 pilares da educação, você já tem base para pensar diferente, para ir contra esse sistema. Se você pensar na BNCC, então, quer dizer, existem documentos oficiais que vão validar, que vão impulsionar a sua prática com outro rumo, né? Te colocando aí em outros trajetos, em outros caminhos. Então, eu vejo que, sim, é possível, e é possível, inclusive, para justamente fazer essa validação com o professor, do porquê que esse professor tem que repensar, e um repensar coletivo, né? Eu acredito muito nessa coletividade, justamente porque traz essa consciência, né? Então, assim como o sistema hoje ainda é de te trazer tudo pronto, de trazer assim que tem que fazer, e só existe um caminho, hoje a gente já entendeu que existem vários caminhos. Então, quando a gente vê o próprio Gardner com as inteligências múltiplas, é mais um motivo para eu repensar o meu modelo. Para eu entender. Então, assim, referência teórica nós temos, a gente tem embasamento, a gente tem experiências exitosas também para buscar, mas é trabalhoso, é um caminho árduo, mas eu acho que o que falta também é se estruturar para isso, estruturar essa jornada, né? Então, onde eu quero chegar? Eu quero trabalhar com projetos, eu quero repensar tal, beleza. O que eu preciso desenvolver no meu professor para chegar nisso? Então, não adianta eu chegar, a partir de amanhã a gente vai fazer isso. E mesmo que eu tente... acredito muito na formação, né? Eu acho que o professor, quem está na ponta, o professor que vai conduzir essa aula, que vai fazer as perguntas mediadoras, reflexivas, que vai trazer esse aluno para a aula em si, e que vai se colocar num outro papel, num outro lugar, de não mais centralizador, mas de mediador dessas aprendizagens, né? Então, para mim, a formação que vai gerar essa consciência. Legal. Cris, você falou agora de formação de professor, me permite só uma lembrança. Ontem morreu o Miguel Thompson, né? Eu queria aproveitar porque em cada fórum que eu estou participando, estou convidando a que todos nós lembremos dele, né? Provavelmente muitos de nós conhecemos ele, ele fez um baita trabalho para desenvolver singularidades, para levar formação, e eu estou muito triste, e me parece que lembrá-lo é uma maneira de homenageá-lo, né? O Miguel trabalhou comigo muitos anos, e na verdade foi uma morte muito dura, fora do tempo, né? Como quando as mortes são fora do tempo, tinha menos de 60 anos, né? E eu queria aproveitar para lembrá-lo e para que ele saiba que a gente gostava muito dele e ele ajudou muito a gente a pensar também. Indo agora para... E que não foi em vão. Não, exatamente, que não foi em vão.
Eu concordo com você. Quando a gente começou a trabalhar com a Escola da Serra, a grande discussão das escolas experimentais, Escola da Ponte, Escola da Serra e por aí vai, essa escola é maravilhosa ou é diferente pelas pessoas que estão lá? A Escola da Ponte é incrível pelos portugueses que estão na Escola da Ponte ou pelo modelo da Escola da Ponte? Habitualmente acreditamos que é pelas pessoas, por isso é difícil escalar o negócio. É porque caras como Pacheco não tem dois. Coisa que provavelmente seja verdadeira, mas quando você entra no modelo, você começa a perceber que muitos dos professores que conhecemos poderiam ser eficientes nesse modelo. Que não é verdade que o modelo da Escola da Ponte é que cada um tem que ser genial o tempo todo. Não é verdade. Há um modelo, há um sistema, uma lógica de trabalho que não precisa o tempo todo de genialidade. Precisa de uma compreensão clara de qual é a posição do cara que ensina, né? Quais são os riscos de se apropriar do poder e quais são os benefícios de você se colocar no lugar de mediação do poder. São poucas ensinanças, mas muito claras para poder dinamizar escolas diferentes. E eu acho que é absolutamente escalável. Todos ou muitos dos nossos professores são formáveis para modelos diferentes. Não precisamos gênios, nem tem que nascer gênios. Uhum. Agora, a formação para ele se aceitar em outro papel é uma formação difícil, porque ele não tem que aprender, ele tem que se transformar. Ele tem que se redesenhar, não só como sujeito da pedagogia, sino como sujeito político. Paulo Freire era um pouco fanático, mas ele tem razão, cara. A transformação é política, primeiro, epistêmica depois e pedagógica no terceiro lugar. Ou seja, primeiro você tem que fazer uma reflexão sobre qual é a lógica de poder que circula no conhecimento. Depois, como se aprende. E, por último, quais são as técnicas desse processo. Então, eu acho que se a gente se decide, os sistemas educacionais podem mudar com alguma velocidade. Se a gente compreende que um sujeito aprendente é muito mais interessante que um testemunho do aprendido, a gente pode mudar muita coisa. Eu me lembro que uma das metáforas disso é quando um menino, sobretudo as crianças menorzinhas, acaba no ano, né? O último dia de aula vão para casa com uma pasta gigante de tudo que eles fizeram no ano. E habitualmente nós pais, quando o menino chega, deixamos ir ao menino a brincar e pegamos a pasta e começamos a olhar a pasta. Como se a pasta fosse o testemunho do trabalho. Na verdade, a pasta não serve para nada. Se você não verifica na criança que ele mudou através da pasta. A pasta deveria ir para o lixo e você conversar com seu filho. Porque se a pasta não transformou seu filho, para que a pasta? A pasta não são obras de arte. A pasta são ferramentas de transformação e construção subjetiva dos alunos. E as escolas, habitualmente, digamos assim, sacralizamos os objetos e desestimamos os sujeitos, de novo. Então, parece que mais importante que o menino que desenha é o desenho que ele fez. Não é verdade, gente. Esqueça do desenho e assiste ao desenhador. Se a gente faz essas mudanças e a gente compreende que nosso objeto é um objeto vivo, dinâmico, que muda e que é uma potencialidade mais que uma realidade, a gente pode fazer muita coisa. Eu senti o poder da escola na pandemia. Agora a gente tem que exercer com inteligência e ousadia esse poder. Somos muito poderosos. Somos muito poderosos. Para bem ou para mal. Exatamente. Uma escola boa é um propulsador de sujeitos incrível. Uma escola ruim acaba. Vocês sabem, né? O TED Talk de educação mais visto na história do TED Talk é aquele TED Talk de Ken Robinson, né? que chama Por que as escolas assassinam a criatividade. Então, aí também demonstra que há muitas pessoas no mundo interessadas nesse discurso.
E o cara é hipercrítico do que a gente faz. Simpático, mas crítico, né? E então a gente também tem aliados, só que os aliados estão muito desorganizados, porque está muito pulverizado, mas ali há uma evidência. Então acho que chegou a hora de arriscar, que é fácil encontrar sócios no risco se você sabe buscá-los, né? Você, Cris, está construindo aí uma rede de metodologias ativas e pensar em rede é muito mais tranquilizador que pensar sozinho, né? Porque eu acho que uma parte da sociedade está de saco cheio da escola, tal como ela foi tantos anos, né? Não vamos ficar sem alunos. O problema não é esse. Exatamente. Sempre vai ter aluno, sempre vai ter criança nascendo, sempre vai ter, e isso não é... A questão é o que a gente vai fazer com elas, quando elas ficarem nas nossas mãos. E algum pai vai dizer, cara, eu vou levar meu filho para outro lado porque essa escola não é o que eu quero. Legal, mas por esse virão dois que estão na outra escola que não aguentam mais esse modelo. Temos que radicalizar um pouco as identidades. A escola, a oferta escolar é muito plana, né? Todos dizemos as mesmas coisas e, no fundo, fazemos as mesmas coisas. Quando o pai escolhe uma escola, acaba escolhendo por proximidade e por preço. Péssimo para nós. Ele deveria escolher por identidade. Exatamente. Eu sempre comento muito isso. Quando eu comprei minha escola lá em 2003, era uma escola com 37 alunos, e hoje são 3 unidades, era só educação infantil, hoje vai do berçário ao ensino médio e tudo mais. E eu entendo que o que fez a gente se manter tanto tempo e crescer em meio a tantas escolas grandes, e escolas de 2, 3 quarteirões, né? Então, o que fez a gente se fortalecer e crescer foi o posicionamento. Nós sempre nos posicionamos como uma escola diferente, uma escola inovadora, uma escola que respeita o aluno, que tem essa escuta ativa, que é humanista, que acolhe, né, que acolhe a família. Então, o posicionamento, e é disso que a gente está falando aqui, né? Como você vai se posicionar? Você vai se posicionar como a escola que ficou lá atrás, a escola que está olhando para o futuro, uma escola tecnológica, uma escola com viés mais de ambiental, não importa, mas se posicione. É isso aí, é isso aí. Porque alguém vai olhar para você, né? Quem realmente, aqueles pais que querem, que estão em busca, que é exatamente o que o Pablo falou. Quantas vezes eu não ouvi na minha trajetória pais que viraram e falaram assim, agora ele vai para uma escola de verdade. Agora ele vai, mas cadê o conteúdo? Mas cadê a prova? Mas eu fico aflito, porque eu vejo no prédio, vários amiguinhos dele passam a tarde toda estudando, e ele fala, não, pai, eu já sei. Eu falei, ele já sabe, pega a apostila do amigo dele e dá para ele fazer. Né? Cris, a gente conversou com ex-alunos de Escola da Serra, e uma menina, uma mulher, na verdade, contou uma anécdota que a mim me deixou muito marcado. Que assim, ela falou assim, eu via que quando eu saía para jantar com amigos meus, quando acabava o jantar e a gente levantava do restaurante, eu era a menina que ficava, de último, arrumando as cadeiras do restaurante. E eu um dia me perguntei, o que quer dizer isso? E aí eu respondi, Escola da Serra. Isso tinha me ensinado a escola. Não só o conteúdo, sino, cara, quando eu levanto, eu respeito o trabalho do outro. Eu tenho que olhar para entender que algum outro, eu não tenho por que sair e deixar todo botado porque é meu direito e não sei o quê. Quer dizer, há um currículo oculto muito poderoso que para um ex-aluno pega muito mais do que simplesmente se ele aprendeu ou não aprendeu algum tipo de função algebraica ou o que for. Que não estou dizendo que não importa, estou dizendo simplesmente que importa tanto quanto, entendeu? E às vezes a gente perde um pouco de registro disso que importa. A gente coloca em segundo plano, né? Isso.
E quando você falou do Ken Robinson, e quando a Silvia pergunta aqui, né, que ela gostaria de uma ideia de como, agora, parou, de como resgatar aquele aluno que não retornou à escola. Eu digo que quem acaba com a escola é a escola. A criança na educação infantil, na mesma escola, a criança na educação infantil, ela chega com um sorriso de orelha a orelha, feliz, animada, né? Porque ali é um espaço de descobertas e tudo mais. O que acontece quando chega lá no 5º ano? Por que aquele sorriso se apaga? Isso. Por que a motivação vai embora? Por que o brilho no olhar não existe mais, né? O que eu faço na educação infantil? Não é que a criança mudou, não é que ela é diferente, é claro, ela evoluiu. Mas o que eu tenho que fazer? E eu sempre fiz muito esse movimento de olhar para dentro e falar, tá, qual a minha responsabilidade nisso? O que eu posso fazer para resgatar esse olhar, para resgatar esse brilho, esse sorriso? Em 2012, nós já havíamos colocado o Fundamental 2, e no início ele ainda não tinha uma identidade bem definida, a gente não sabia exatamente como trazer tudo que a gente fazia até o 5º ano para o Fundamental 2. E aí nós ficamos 2 anos com um sistema de ensino, e aquilo me angustiava, mas eu também não sabia como fazer diferente. É um pouco disso que você falou, né? Nós não somos gênios, a gente não tem a resposta o tempo todo, não está pronto, né? Mas a gente tem que ter esse olhar, tem que pelo menos ter ousadia, como você trouxe, para querer mudar. E aí eu fui começar a fazer uma pesquisa, eu fui em várias escolas, eu fui conhecer uma escola Freinet lá em Jaboatão dos Guararapes, eu sou de São Paulo, eu fui para Campinas, eu fui, enfim, conhecer várias realidades para entender o que essas escolas faziam, como elas faziam, e aí eu entendi, quando eu voltei dessa jornada toda, conheci escolas fora, fui para a Reggio Emilia, fui para a Itália em 2014, e aí já tinha passado um pouco, mas eu entendi que tinha que vir de dentro, que na verdade era olhar. Porque eu passei um dia na frente de uma sala e aquela turma daqueles alunos que eram super animados, que amavam vir para a escola e tudo mais, eu vi um assim, eu vi outro, né? A linguagem não verbal ali, para mim, estava muito explícita de que não estava legal e que a gente precisava mudar alguma coisa. Então, fui fazer essa jornada e voltei entendendo que não, a gente tem que se construir a partir de tudo que a gente já faz, né? O que funciona, o que dá certo, o que dá certo até o 5º ano e a gente não dá continuidade. Foi aí que nós revisitamos todo o nosso currículo e trouxemos muitas práticas que aconteciam até então, que de fato traziam esse brilho no olhar e conseguimos aí resgatar essas crianças. Então é isso, a gente tem muita referência, né? Muita. O outro dia discutíamos com a equipe pedagógica do Oswald, né? E a gente discutiu o seguinte: 2 coisas que me parecem importantes dividir com vocês. A primeira é, os alunos estão retornando para a escola, né? Recebimos alunos e alunos que vêm de uma condição muito especial, que foi toda a escola remota. E tem muita escola, até o próprio Oswald, a meu ver, cometia esse erro. A escola recebe com muita ansiedade de recuperar a aprendizagem perdida. Então, o aluno entra, vai para a sala de aula quase como por um tubo, né? E aí eu espero um professor que na hora começa a dar aula. E dá aula. E o menino, na verdade, está chegando à escola a buscar outras coisas. Essencialmente está buscando 2 coisas, me parece. Primeiro, estar com os outros, e depois aprender com os outros. E a gente recebe ele com aquilo que não faltou na pandemia, que um cara falando na câmera. Né? Então, quanto a escola perde aí sensibilidade, cara, deixa isso para quando ele não vem para a escola. E que a escola seja uma festa de compartilhamento e colaboração. Ainda com o protocolo necessário para não estar muito juntos, mas ele não quer olhar para frente, ele quer olhar para o lado. O que tem saudade é dos outros, não do conhecimento. E, por outro lado, tem saudade da construção coletiva de conhecimento.
E a outra coisa que a gente estudou, a gente todo está muito de moda o NPS, né? Todos falamos de NPS e tal. E legal. E quando chega o NPS, há um gesto quase automático de todo mundo olhar para os detratores, os caras que não estão satisfeitos com a gente. E aí, então, vai a diretora e liga para o cara, tenta segurar o cara. Eu dizia para eles, a mim me parece muito mais interessante falar com os que nos amam, não com os caras que não estão confortáveis com a gente. Uma escola tem que entender por que a amam os que a amam. E não porque algum deles não está satisfeito. Porque a identidade tem a ver com reforçar aquilo que te faz ser amado por alguém, sabe? Então esqueça os detratores. Conversa com os fanáticos, cara. Porque são eles que vão te ajudar a definir teu código genético de identidade. Você não tem que ser querido por todos. Você tem que ser adorado por alguns. Porque é isso que vai fazer uma escola diferente da outra. Se você quer ser amado por todos, é melhor não fazer nada, né? Vocês sabem, né? Essa estratégia, fica quieto que você vai ter quórum. Fala de último para não arriscar nunca. Não, fala primeiro e algum deles vai dizer, cara, esse cara é genial, e outro vai dizer, esse cara é um idiota. Legal. Faz parte. Então, me parece que esse jogo de aprofundamento de identidade é muito importante. E não considerar que a escola é um antro de dadores de aula. A escola é um antro de compartilhamento da experiência do conhecimento. E deveríamos nos desenhar para isso. E nos metodologizar para isso. E nos preparar e capacitar para isso. O negócio do ensino invertido, né? Aquele negócio de vai em casa, estuda, vem cá e discute. É ótimo. É uma das melhores ideias metodológicas que existe. Faz todo sentido. Porque escutar um cara falar, tanto faz fazer de pijama na cama em casa ou na escola sentado ali. Mas discutir com outro é um saco quando o cara não está na frente. Essa experiência se fragiliza muito. Então, eu acredito que a gente tem que criar uma escola mais colaborativa. Outro dia chegou um dado para mim. 75% dos alunos, o estudo era no México, 75% dos alunos estão insatisfeitos com o grau de colaboração e de compartilhamento que na experiência escolar tem com outros alunos. Falta trabalhar com outros. Falta trabalho em grupo, falta produção compartilhada, falta isso, cara. Experiência horizontal. Não experiências verticais. É até simples começar por aí. Agora, conseguir que o professor se transite bem a horizontalidade é difícil, né? Uhum. Porque o professor sempre é muito vertical. Ele entra para deixar as coisas claras. E aí acaba com tudo. Eu acho que está exatamente aí a relevância da escola. Por que o aluno tem que voltar para a escola? É isso que você tem que mostrar, né? Qual é a sua relevância? Qual que é o papel da escola, novamente, o papel da escola na formação desse sujeito. E não é transmissão de conteúdo, porque o conteúdo ele tem no YouTube. Total. Ensinar o que o aluno ir para a escola para aprender aquilo que ele aprende na internet, de forma que ele encontra de forma muito fácil na internet, hoje com as videoaulas, então, né, então, explodindo, pipocando para todos os lados, não faz mais sentido eu ir para a escola. Por que eu tenho que ir para a escola, né? Antes ainda era assim, na nossa época, era assim, por que eu tenho que aprender esse conteúdo? Agora, já está em outra proporção, por que eu tenho que ir para a escola? Porque todos esses conteúdos eu aprendo sozinho. Totalmente. Então, é isso, é a relação. E é isso que eu vejo que é importante que a escola olhe para dentro e entenda como ela vai se posicionar daqui para frente, metodologicamente, que discurso que ela vai ter e que práticas ela vai ter para que isso seja também coerente, né? Para que a gente não continue divulgando que a gente vai desenvolver a autonomia do aluno, falando para ele fazer um X em tal lugar,
fazer um círculo no outro lugar, onde ele vai ser direcionado o tempo todo. Me conta onde entra a autonomia aí. Então, é preciso ter responsabilidade, né? Consciência pedagógica e responsabilidade dessa sociedade que está dentro da escola, dessa micro-sociedade que você tem dentro da sua escola e que você forma. Deixa eu te contar duas pequenas historinhas que me parece que vem a conta. Primeiro, a respeito da autonomia. Existe uma escola em Colômbia, na cidade de Medellín, existe outra filial em Bogotá, chama Fontán. É uma escola fundada por um catalão, há, acho que mais de 25 anos, que mora em Colômbia. E essa escola tem um negócio que me parece maravilhoso. Os alunos não têm seriação, tem ciclos, e a maneira que a escola organiza os ciclos não é por idade, é por grau de autonomia. Então, os alunos mais no ciclo superior são aqueles que, por diversas estratégias que a escola define que tem maior grau de autonomia. Então, você pode encontrar um menino de 12 anos e um menino de 7 anos juntos no ciclo, porque tem níveis de autonomia parecidos, não níveis de conhecimento, níveis de autonomia. E tão é assim o último ciclo da escola, que o aluno escolhe quando ele pega férias, qual é o horário que ele faz na escola, e o professor é sob demanda. Não há um professor esperando no aulão. A aula é basicamente um encontro de estudantes. E quando esse estudante precisa de um professor, chama para ele ajudá-lo. Então, organiza por grau de autonomia, e o último nível é uma expressão máxima da autonomia. Ele pode tomar decisões, e a escola aceita essas decisões. E outra coisa que me lembrei quando você falava, Cris, eu me lembro que essa pergunta é como diferenciar um professor de Google, né? Google é sempre melhor, então o professor deveria refletir que coisa eu posso fazer que Google não faz, dado que se eu faço alguma coisa que Google faz, sempre vai ser melhor do que eu. E eu me lembro que a gente fazia um paralelo, às vezes um pouco provocador, que era de que serve um taxista para ser melhor do que o Waze, né? Você lembra que há um tempo, quando não existia Waze, o taxista achava que ele era bom porque ele conhecia o trânsito. Sabia ler por onde ele tinha que ir para fazer o caminho mais rápido. Agora, ninguém é melhor do que o Waze para isso. Então, o taxista tem que fazer outra coisa que simplesmente ler o trânsito, dirigir melhor, ser mais agradável, ter mais limpo o carro, sei lá o quê. Então, outra experiência, né? É outra, cara. O Google acabou com o professor dono do conhecimento e muito mais com o professor transmissor de conhecimento. O siciliano é o professor de história, né? Mas Google é melhor do que o siciliano com a história. Agora, ele articula a história para o aluno muito melhor do que Google. Google é plano, tem todos os dados da história. Agora, se um cara que explica, que é o siciliano da vida, não há aprendizagem, não há conhecimento. Então, a tecnologia, às vezes, também obrigou o professor a repensar qual é o papel dele. E essa é uma oportunidade para nós. Exatamente. Esse é o momento. A hora é agora, né? Exatamente. A Selma perguntou, esse exemplo que você deu, quem e como se mede essa autonomia, o grau de autonomia do aluno? Tem uma série de elementos para medir a autonomia complexos e sofisticados. São todos processos de avaliação qualitativa, claro. A escola da Serra tem a mesma coisa. Eu conheço muito bem Fontán, porque a gente fez muito intercâmbio de estrutura, de conhecimento e tal. Uma das coisas que existe nessas escolas é um papel muito forte do tutor, né? É muito mais importante o tutor que o professor. O tutor é o referente do sujeito integralmente. Todo aluno tem um tutor, em todos os níveis da escola. E esse tutor é quem lê o aluno como um todo e quem articula a esse aluno com a instituição e com todas as suas necessidades. Então, o primeiro elemento de definição é esse tutor.
É esse tutor que define o grau de autonomia. E, por outro lado, tem reativos de autonomia, microexperiências de autonomia que são avaliadas. Desde a um campamento, que é um grande cerimonial de autonomia, onde o grupo vai para um lugar que tem pouco nível de segurança, vamos dizer assim. Então, cada um tem que gerir sua autonomia de uma maneira muito clara e muito forte. E a escola, o tempo todo, observa sistematicamente e levanta evidências disso. E um aluno, aliás, pode regredir no ciclo, na escola. Quer dizer, pode ter atingido o ciclo de autonomia máxima e depois, na prática, verificar que ele ainda não está pronto, volta para trás. E isso não se chama repetir. Se chama construir tua própria capacidade. Uhum. E é incrível. Moram mais, outros menos, né? E tem momentos, porque a autonomia tem muito a ver com confiança, com segurança, com uma série de coisas que podem oscilar nos processos subjetivos, né? Então, mas você vê grupos heterogêneos convivendo é uma coisa muito interessante, que a escola não tem, né? Você entra numa aula e todo igual. A Selma pediu para você escrever aqui no bate-papo o nome da escola, para ficar mais fácil de pesquisar. Aqui eu vou escrever, vale a pena vocês pesquisarem. A escola se chama assim. Contam. Simples assim. Essa medida de autonomia por idades diversas poderia causar um impacto emocional no aluno, que volta a ficar em um grupo de menor idade, mas não é dividido por idade. Claro. Ele volta até com crianças maiores do que ele, porque não estão organizados por idade. A Escola da Serra não tem seriação, mas os ciclos são por idade. Então, você junta 3 anos em um ciclo. Então, você tem meninos de 10, 11 e 12, põe. De 13, 14 e 15. E todos eles trabalham num aulão só que tem 150 meninos, né? Mas aí é por idade mesmo. Aqui não é por idade. Uhum. Legal. Gente, que susto. Gente, bom, só gratidão, né, para toda essa aula, toda essa troca. Deixa eu só fechar aqui, porque o cachorro doido começou a latir. Home office, né? Coisa de home office. Meu cachorro olhou para mim porque escutou um cachorro latir, sabe? O que está acontecendo aí, né? E, gente, mas obrigada pela participação. Vamos encerrando aqui esse bate-papo tão gostoso, né? Dá vontade de ficar horas, não dá, gente? A Patrícia estava com um chazinho, tinha gente ali ó, com uma aguinha, tudo aqui vai longe. Se deixar, a gente vai, escuta e fale tão gostoso. Pablo, agradecer demais sua contribuição, sua partilha, sua generosidade em trazer tanto para a gente, e acho que saímos daqui mais entusiasmados, mais felizes, com tanta esperança, né? Eu acho que a palavra que fica é um quentinho no coração e uma esperança de que é possível, tem caminhos, Isso. Tem parcerias, tem momentos assim de reflexão que faz só engrandecer essa jornada que todo mundo está passando por tantos desafios e ninguém está sozinho, né? Está todo mundo nesse mesmo movimento. O que a gente precisa ter, acho que a palavra que fica é esperança e ousadia, as palavras, né? Legal. E ficam aí como mensagem principal. Eu agradeço, Cris, o convite. Eu passei uma hora linda pra caramba, né? Essa hora já todo mundo está meio cansado. Eu esqueci até do meu cansaço, né? Eu te agradeço. Você tem um astral muito legal. Você tem uma energia fantástica. Eu conheço a Cris há um tempo já e a gente trabalha junto, né? E ela é incansável, imparável. Sempre tem esse sorriso ali, que não sei como ela faz para isso, mas consegue mesmo. Então, eu te agradeço também porque tua caminhada traz muita otimismo, alegria e boa energia a essa causa da educação melhor, né? Obrigado. Obrigada, gente. Um beijo. A gente vai agora lá para o grupo está aberto para discussão, para vocês falarem mais um pouco, porque eu sei que todo mundo fica com o dedinho coçando
para falar mais um pouco, então a gente espera vocês lá. Um beijo e até semana que vem. Boa noite a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau.